Feliz Natal! Sejam bem-vindos a esse episódio que vai estar para lá de especial. A gente vai ensinar como, de fato, a gente pode passar com equilíbrio esse ensinamento do Natal para os nossos filhos. É esse episódio que existe para abençoar a sua casa. A gente é família! Isso mesmo, hoje não tem Noel. Opa! Hoje tem Jesus, o centro da nossa casa, o centro da nossa família e, é claro, o centro do Natal. E a gente quer, em primeiro lugar, esclarecer sobre o panorama bíblico acerca do Natal e também religioso, porque tem muita gente que se prende a religiosidade de não poder celebrar Natal. Tem pessoas que têm preconceitos com árvores, com o Noel, com até mesmo com presentes, é mole? Sim, tem um verdade. bocado de estigmas e a gente vai procurar esclarecer todas essas coisas à luz da palavra de Deus. E também, melhor de tudo, é como saber entrar no clima natalino para que você tenha um ambiente correto, para que você consiga instruir corretamente seus filhos. Sim, não é isso, meu amor? Exatamente. E fazer a coisa como tem que ser feito, sem religiosidade, sem preconceitos. O episódio de hoje vai ser muito esclarecedor, com certeza. Com certeza. Eu sei que tem muitos pais que ficam nessa dúvida. Ai, fala ou não fala do Papai Noel, né? Que seria o clima natalino. Dou ou não dou presente? Essa parte do presente, eu acho que a maioria das pessoas até já não tem mais tanta dúvida. Mas eu posso ter uma árvore de Natal em casa? Não posso? Enfim, como é que eu passo, de fato, esses valores para os meus filhos sem que eles fiquem assim, a par do que acontece no mundo, né? Se sentindo fora desse mundo, Exato, né? um peixe fora da água, né? Peixe fora da água, é. Então, eles não precisam ser aqueles crentes chato na escola, que chega para os amigos todos, né, e fala, mas não existe Papai Noel. Eles não precisam desse tipo de comportamento para também não serem taxados ou sofrer um bullying desnecessário nisso, né? Eu acho que assim, o não existe Papai Noel é quase inevitável conforme a criança vai crescendo, né? Que elas Sim. gostam de falar as coisas que são reais, que não são, que existe ou que não existe. Mas acho que talvez o pior é aquele que chega na sala de aula e fala assim, Papai Noel é do diabo. Exatamente, esse é o pior, exatamente. Que eu acho que é isso que a gente não precisa, né? A gente pode evitar com esse equilíbrio de ensino e saber viver, de fato, essa época do ano tão gostosa, tão especial. Na verdade, usar dessa cultura para o benefício da nossa família. Mas será que o Papai Noel não é do diabo? Essa é uma boa Então, pergunta. e aí, como é que você vai explicar isso, né? É ou não é? Você sabe responder? Bora procurar esclarecer esses fatos aqui para você, à luz da palavra de Deus e da história, porque muitas coisas aqui é só você estudar um pouquinho a história, fazer uma pesquisa rápida e você vai ver que boa parte daquilo que é dito, né, aquilo que assim o oposto religioso, aquilo que segrega, que separa, as coisas que condenam, boa parte dessas coisas são sofismas, né? São preconceitos, são crenças realmente muito limitantes. Exatamente. Bom, Thiago, você quer começar tratando agora sobre esses elementos? Ou a gente pode entrar na nossa experiência de como a gente tem ensinado nossos filhos a curtir essa época do ano? Pode ser. Nós gravamos, alguns anos atrás, um episódio bem completo no podcast da Igreja dos Filhos. Se você tem interesse, se eu não me engano, foi gravado em 2020 ou 2019. Entra no nosso canal do podcast da Igreja dos Filhos, que você vai ver a explicação sobre o Natal. Tá lá, digita lá Natal, explicação, Natal, o que nós pensamos. Tem uma explicação bem completa. Eu gravei esse vídeo com o pastor Jefferson e a gente trouxe alguns conteúdos. Eu lembro que foi muito bom, a gente recebeu vários comentários, foi muito esclarecedor. Mas vamos lá, vou tentar sintetizar aquilo que as pessoas mais falam. Natal é uma festa pagã, a gente não pode comemorar porque é uma festa pagã. Olha, isso é uma verdade. Ela nasceu há mais de 7.000 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás. E ela foi criada originalmente como a festa do solstício de inverno. E muitos anos depois, muitos séculos depois, é que foi chamada de Natal. Ela foi incorporada como uma festa cristã a partir do Império de Constantino. Enfim, tem muita história aí, se você quiser saber os detalhes.
ouça lá o nosso podcast e vá se inteirar mais desses detalhes. Mas a verdade é que o fato dela ter nascido originalmente por um povo pagão não quer dizer necessariamente que ela seja uma obra do diabo. E assim tem várias coisas que nasceram por povos pagãos e a gente inseriu na nossa cultura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, casamento com véu e grinalda. Se você, mulher, está ouvindo isso aqui, você se casou de véu e grinalda, essa era uma cultura pagã. Isso também nasceu de origem pagã. E a gente trouxe isso para o nosso valor cristão como sendo um símbolo de pureza sexual no casamento, não é isso? Exatamente. Tem esse significado hoje, mas originalmente, quando foi criado, não tinha esse significado, fazia parte dos rituais pagãos, ok? E aí tem mais um bocado de histórias, a comemoração de festa de aniversário, tem várias coisas que também originalmente são criados por pagãos. E é interessante que nós aprendemos a ressignificar essas datas e essas festas. O que é importante salutar é que o Natal é a comemoração para nós do nascimento de Jesus Cristo. Ponto final. Ah, mas não nasceu nessa data. É claro que não nasceu, mas pouco importa, porque a gente não sabe o dia exato que nasceu. E que bom a gente ter um dia, pelo menos, no ano, para a gente poder celebrar e fazer com que, principalmente, as nossas crianças, né, as nossas crianças possam olhar para essa história como ela tem que ser dita, como ela tem que ser revelada e poder olhar para o centro do Natal, que é de fato Jesus Cristo. Aí tem mais um monte de histórias aí, tem gente que fala das bolinhas que são penduradas na árvore, tem gente que fala da árvore, enfim, tem várias outras histórias, você pode procurar, como eu falei lá no podcast que a gente gravou lá no canal da Igreja dos Filhos, a gente dá explicação para todos esses detalhes, né? Para todos esses itens natalinos. Resumo da ópera, tá? Pastor, é do diabo ou não é? É claro que não. Esta é uma festa linda, esta é uma festa cristã. E o que você deve explicar para os seus filhos? A verdade. Simples assim. A verdade. Ah, mas e o tal do Papai Noel? Talvez você não saiba, mas a figura do Noel é uma figura que foi inspirada numa pessoa real, num cristão, inclusive. Ele era um bispo da igreja. Agora eu não sei o século aqui de cabeça, se não me engano, século quarto, quinto depois de Cristo, e ele era um homem extremamente bondoso, caridoso. E quando chegava esse período, ele fazia doações o ano inteiro, mas especialmente quando ele chegava a esse período do Natal, ele procurava atender o máximo de crianças possíveis. Então ele saía distribuindo os presentes e as doações de madrugada. Então, a partir dali, criou-se a figura do Noel, que foi inspirado, na realidade, num homem chamado Nicolau, que muitos anos depois ele foi canonizado pela igreja, virou São Nicolau. Ou seja, era um homem bom, era um homem caridoso, e a partir dessa história que foi criado o tal do Papai Noel. Que tal você contar essa verdade para os seus filhos? Qual o problema dos seus filhos saberem essa verdade? Talvez eles não tenham a idade certa para discernir, para ouvir uma história dessa completa, né? Mas se ele já tiver a idade e a maturidade para entender o que nós estamos contando aqui, que tal você também contar para ele, olha, essa figura aqui existiu, filho, foi inspirado num homem real, e agora eles criaram, né, fantasias com essa história para poder, essa alegoria toda, chamar mais a atenção das crianças para esse período. É claro que é uma data comercial, o comércio adora essa data, é uma das datas que mais vendem, né? Exatamente. Que mais vendem. E acho que o pessoal do comércio fica todo mundo esperando chegar esse final de ano para que eles consigam aquele lucro extra. Mas o fato também de ser uma data comercial, isso não significa que é pecado você comungar do Natal e celebrar Jesus como centro dessa história. Pelo contrário, você pega essas datas, dá um ressignificado para elas, contando sempre a verdade para os seus filhos e apontando para Jesus, centralizando Jesus. E aqui, eu já vou quicar a bola para a Daiane, que você vai falar, meu amor, como a gente fazer essa interação familiar de centralizar Jesus nessa data ou nesse período de Natal. Como a gente deve fazer com as nossas crianças, como a gente deve fazer isso no ambiente familiar. Perfeito, gente. Primeiro, sobre o Papai Noel, eu queria pegar o teu gancho, né? Sobre falar isso para as crianças, dependendo da idade, eu acho super interessante você contar essa história que foi algo real, né? Da onde o Papai Noel foi inspirado.
Mas trazer, né, para os seus filhos que, de fato, ele não vai vir trazer um presente para eles. Que se aparecer um presente para eles, se eles ganharem um presente, esse presente vai vir de vocês como pais. E aí você centraliza Jesus. Como o Tiago disse, tudo no Natal você centraliza Jesus. Como que eu centralizo Jesus quando eu dou o presente para os meus filhos? Simples. Você deixa muito claro, filho, filha, se vocês ganharem um presente no Natal, é porque Jesus nos deu condições de apresentar, de presentear vocês. Se vocês ganharem um presente no Natal, é porque Jesus é o provedor da nossa casa. É porque tudo que nós temos vem dele. É porque nós temos bênçãos por causa dele. Então, essa é uma das formas de você usar essa cultura dos presentes sobre o Natal e também centralizar Jesus. Uma das formas que eu acho muito legal que existem para a gente poder introduzir aos nossos filhos esse assunto do Natal de uma forma criativa, leve, de uma forma envolvendo a família, é o Advento, ou o calendário do Advento. Esse calendário do Advento ele pode ser feito de diversas formas. Talvez você, mamãe que está me ouvindo, não tenha ouvido falar ou não tenha procurado, pesquisado sobre isso. Mas se você for no YouTube e colocar lá calendário do Advento, como fazer ou algo assim, vão vir várias ideias para você fazer isso de forma artesanal. Hoje em dia, existem páginas até de venda desse calendário pronto, porque vai ficar bem mais bonito, né? Algo profissional. Mas eu acho muito mais interessante, na minha opinião, se você já utilizar da ideia de fazer o calendário para manusear com seus filhos esse preparo para o Natal. Então, o que seria o calendário do Advento, basicamente? É você fazer de forma artesanal um calendário onde eu, por exemplo, comprei caixinhas pequenininhas, coloquei dentro de um quadro e colei essas caixinhas com a data do dia 1 de dezembro até o dia 25. Então, é dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o dia 25. Dentro dessas caixinhas, eu coloquei versículos. Então, eu procurei fazer de forma diluída, né? Para você não ter que ler a história toda de uma vez só, você vai construindo com seus filhos a história do Natal, verdadeira, né? Do nascimento de Jesus, o propósito dele, a história dele. Você vai construindo com seus filhos, escolhendo versículos para colocar nessas caixinhas. E aí, junto com os versículos, que é o que vai tornar tudo muito divertido e muito simbólico, uma memória incrível para os seus filhos, junto você vai colocar uma atividade que vocês podem fazer juntos naquele dia. Podem ser atividades simples, desde escrever um cartão de gratidão ou uma lista de gratidão. Pode ser atividades um pouco mais complexas, como, por exemplo, separar brinquedos para doação. Então, por que complexa? Porque vai levar um pouco mais de tempo. Aí você vê lá no calendário qual dia que vai cair, num sábado, por exemplo, que você vai ter um pouco mais de tempo, para colocar lá essa atividade, que eu acho fundamental. Também aproveitar essa data de final de ano, que você já vai querer fazer uma limpa nos brinquedos, nas roupas, e separar para a doação. Aqui na Igreja dos Filhos nós temos projetos sociais e temos tantos outros na cidade. Eu acredito que você pode estar contribuindo. Claro, coisas sempre boas, né? Ensinando para os nossos filhos a generosidade de algo muito bom. E nessas atividades que você pode colocar ali, deve ter, talvez, uma janta em família com um tema natalino, a fabricação de biscoitos, né? Cozinhar biscoitos. Tem várias ideias. Enfim, acho que aí se a pessoa digitar no Google ideias para o Advento de Natal, vai vir bastante. Vão vir muitas ideias. O que é legal mencionar é que as crianças amam. Elas ficam esperando aquele dia de abrir a caixinha e ver qual é o versículo para ler junto e qual atividade que vão fazer. E muitas vezes são as crianças que nos lembram, né? E cobram. É verdade. A gente precisa abrir hoje o dia. Isso. Do nosso Advento. Do nosso Advento. E acho que, assim, outra coisa legal, ali vai estar, obviamente, centralizando Jesus, né? Porque é sobre isso a ideia do Advento. Outra coisa legal é você colocar na árvore como também uma atividade de... Então, pode ser até dentro do calendário, uma atividade de fazer junto em família. Quer ter a árvore? Vamos fazer a árvore, mas vamos fazer dela um símbolo de unir a família. Então, todo mundo vai lá e põe um pouquinho das bolinhas, o papai faz a parte mais difícil, né? Que é montar a árvore, e as demais partes a gente contribui, a gente monta. E a estrela, gente, lá no topo, já centraliza Jesus de novo. Com certeza. Então, tudo pode ser um símbolo, né, Tiago?
tudo aponta para o lugar certo, que é Jesus. Você sabe que até essa é uma pergunta também que eu já recebi um bocado, principalmente anos anteriores. As pessoas mandavam: pastor, mas ter árvore de Natal não é pecado? Por essa história do Natal ter iniciado com povos pagãos. E aí tem tantas lendas, meu Deus, tem tanta baboseira explicando, uma falsa explicação, né? Tanta fake news com relação a árvores, as bolinhas de Natal. Como é que chama essas bolinhas? Tem um nome. Essas bolinhas de Natal que representam cabeça de criança cortada. Meu Deus, é tanta ladainha, é tanta coisa horrível que a gente já ouviu por aí falando sobre essa data, e que não é verdade. Se você for pesquisar, até a cultura da árvore é algo recente no Natal. Tem menos de 200 anos. Recente, né? Se você for olhar toda a história do Natal, tem menos de 200 anos que começou essa cultura de se ter uma árvore. E na realidade, essa cultura começou, o pessoal da Europa colocando o pinheiro como símbolo de esperança. Uau! Olha que história legal. Então, quando você for colocar uma árvore nessa casa, se você quiser fazer, fale isso com seus filhos. Olha, essa árvore é o símbolo da esperança. E justamente a árvore do Natal é um pinheiro, porque o pinheiro ele mantém suas folhas durante todas as estações do ano. Né? São poucas árvores que têm essa... Né? Normalmente as árvores elas vão respeitando aquela as estações, né? Sim. De troca de folhas e tudo mais. Mas o pinheiro ela sustenta, assim como a nossa esperança deve ser sustentada em Jesus. Jesus é a esperança da glória. Jesus é a esperança da glória. E o Natal também, meus amados, a árvore pode ser apontada também para o madeiro, para a cruz de Cristo. E é aquilo que eu preguei no Natal, na nossa celebração do Natal desse ano, né? A estrebaria e a manjedoura sem a cruz não passa de uma historinha bonita. Então o Natal ele tem que também terminar, ele tem que apontar para a cruz de Cristo. E a árvore também é um bom símbolo na sua casa de você fazer isso. E é claro, aquela estrela no topo da árvore é a estrela que foi referência para os magos do Oriente que foram levar presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra. Eles seguiram uma estrela. Então, essa estrela também no topo da árvore, você pode explicar para os seus filhos, também é símbolo dessa estrela que estava apontando para Cristo Jesus. Eu acho que assim vai muito de você pegar de fato cada elemento, né? Inclusive os pisca-piscas, as luzinhas. Você pode estar todas as coisas realmente levando para um significado, onde o seu filho vai estar lembrando de Cristo, né? Nós somos a luz do mundo. Porque nós refletimos a sua glória, né? Ele é a luz. Então, enfim, a gente pode estar usando de fato todos os elementos para sempre apontar para Jesus. Lá em casa a gente faz muito isso, né, amor? Em tudo, assim, qualquer passeio que a gente faz, a gente sempre diz que foi Jesus que permitiu que a gente estivesse fazendo esse passeio e tudo, né? Então, eu acho muito bacana você poder utilizar dessa época do ano e unir mais a família, porque isso vai ser muito especial para as crianças. Enquanto você une a família e centraliza Jesus, uau! O coração deles vai estar muito aquecido com essas memórias onde o Natal é sobre Jesus e a minha família está junto, né? Cada vez mais unida, mais conectada. Então, o que nós tínhamos, de fato, para compartilhar com vocês a respeito dessa época do ano é de você aproveitar essa oportunidade, não de você negar as coisas que acontecem no mundo como se fosse tudo errado, tudo fosse pecado. Não, aproveita, porque não existe erro nisso, como o Tiago estava explicando. Não é uma coisa pagã, então você vai aproveitar essa época e revelar cada vez mais Jesus na sua casa. Essa palavra-chave. Aproveitar essa época. Por que também? Porque no período natalino, parece que as pessoas estão com o coração mais aberto para Jesus. Não sei se você tem essa impressão, mas parece que as pessoas estão mais caridosas. Né? Muita gente faz grandes doações no Natal, de cestas básicas, de presentes para as crianças. Parece que as pessoas estão se importando mais uns com os outros. Parece que as pessoas estão mais abertas para ouvir o Evangelho. Ok? Aí vai lá o careta religioso e diz assim: não, isso não passa de uma data comercial, não, isso é coisa do diabo, não, isso é coisa pagã, vou ficar de fora. E a pessoa vai criando resistência. O que você vai ganhar com isso, filho de Deus? A criança tende a crescer achando tudo sobre Jesus muito chato, né?
que Jesus não deixa nada, com Jesus eu não posso nada, e não é verdade. Na verdade, com Jesus é onde existe a maior alegria de qualquer festa. Muito boa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O equilíbrio de apresentar Jesus como alguém que é por causa dele que nós podemos promover as festas, as celebrações. Sem contar todo o bullying que essa criança pode receber por ser uma resistência na sala de aula, sem contar as chacotas, enfim. Muito. Né? E o vazio, né? Um certo vazio que eu acredito que a criança vai ver todo mundo lá celebrando de uma forma tão bonita e especial. Mesmo que aquelas famílias talvez nem vivam durante o ano uma busca por Deus. Tem muita família que só faz do Natal mesmo algo especial, mas a sua família, ela pode, porque já buscou o ano inteiro a Jesus, ela pode selar realmente o final de ano com algo mágico ali, especial, aquele clima gostoso, bem familiar. Ótimo. Agora, a gente não pode encerrar sem falar também do outro extremo dessa história, tá? É bem verdade também que no Natal vem umas culturas, vem algumas historinhas meio esquisitas junto com elas, ok? Então você tem que cuidar. Se você for colocar e celebrar o Natal na sua casa, na sua família, a minha recomendação, meu conselho é que você sente, explique as coisas para os seus filhos, fale a verdade, centralize Jesus e bloqueie também as coisas ruins, né? Tem umas culturas esquisitas, aquele Grinch que fala, né? Grinch que é um bicho do mal, que vai incomodar, né? Tem aqueles negócios também de Duendes, né? Então a gente sabe que essas coisas aí já é outro território, né, meu irmão? Aí é outro território. Tem um presente que tu chegou a comentar isso, que vai vir do Papai Noel, que vai aparecer de madrugada, Papai Noel que vai entregar. Gente, eu já vi famílias cristãs fazendo essa brincadeira. Foi o Papai Noel que mandou entregar e faz a criança realmente acreditar numa mentira. Opa, agora você está pisando em outro território, ok? Agora você está ensinando uma mentira para os seus filhos. Aí é outro território. Exatamente. Você está sendo conivente com a mentira dentro de casa. Ok? Então, aí já é outra coisa. Então, vamos procurar encontrar o ponto de equilíbrio? Os dois extremos estão errados, estão fora do prumo. Então, você não pode ser conivente demais, você também não pode ser proibitivo demais ou radical demais. Ache o ponto de equilíbrio, centralize Jesus, conte sempre a verdade para os seus filhos e você vai desfrutar de um excelente clima de Natal e você vai ter uma grande oportunidade de plantar algo no coração dos seus filhos que vai ser inesquecível. A gente tem memórias maravilhosas com os nossos filhos, né? Nessa época de Natal. Então, aproveite esse tempo para criar memórias maravilhosas e para cuidar com os extremos. É isso, gente. Muito bem. Eu acho fundamental essa reflexão final, porque os pais acabam ouvindo que não tem problema. Então eu vou dizer que foi o Papai Noel que trouxe. Não, aí você está entrando em outro problema, que é a mentira. Então é sobre isso. Não entre com mentiras. Quer usar os elementos? Use, mas sempre centralize Jesus e conte sempre a verdade. Nossos filhos, desde pequenininho, a gente sempre disse, esse aqui é do papai e da mamãe porque Jesus nos deu. Porque é Jesus que nos permitiu entregar esse presente. E é sobre isso, né, Tiago? É sobre isso, gente. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Desfrute com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. E tenham realmente um excelente momento em família, porque é isso que alegra o coração de Deus. Família é a base, é o fundamento. E que nesse período vocês possam ter esse momento de conexão entre vocês. Olha, se você chegou até o final, eu tenho um pedido para te fazer. Dá uma conferida aqui no YouTube se você já está inscrito no nosso canal, porque quando você se inscreve, você pode receber mais conteúdos como esse que vão abençoar a sua vida. E se esse episódio abençoou sua casa, sua família, se te edificou esclarecendo algumas coisas com relação a essa data, também deixa o seu like e comenta aqui para nós de preferência, porque essas coisas vão fazer com que a nossa mensagem chegue mais longe e alcance ainda mais pessoas. É isso, meu amor. É isso, gente. Obrigada por estarem com a gente nessa data tão especial. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Até mais. Feliz Natal! Feliz Natal!